Bom dia, tudo bem? E aí, tudo na paz, meninas? Mais um dia, né? Dia 13/4 de 2023, né? Que dia maravilhoso que o Senhor fez para nós, né? Vamos profetizar e declarar que é um dia maravilhoso, um dia abençoado, um dia frutífero, um dia cheio de bênçãos, de notícias boas, né? E assim, aquilo de ruim que tiver nesse nosso dia, nós vamos vencer, nós vamos suportar, nós vamos guerrear em nome de Jesus, né? Já começa assim declarando realmente, trazendo essas palavras sobre as nossas vidas, porque a gente precisa disso, né? Tirando aqui, né, gente, que eu dormi com o cabelo preso. E olha que eu lavei o cabelo, era 7 horas da noite. Mas olha que beleza que ele ficou. Eu tô tentando abaixar o negócio aqui, até ia gravar só áudio, mas eu falei, vou fazer o vídeo, porque o negócio tá indomável, né? Mas tá tudo bem, né? Vocês não estão aqui por mim, né, pra ver a minha beleza, né? Mas tá bom. Graças a Deus por isso, que vocês estão aqui por Deus, né? Porque é Ele que importa. Mas o devocional de hoje, ele tá bem fofo, né? Tô fazendo hoje o da Joyce não, eu tô louca já. O da Lisa Viver, né? Que é esse aqui, Ferozmente Amada. Olha só como que ele falou comigo, né? Fala comigo quando eu rabisco desse jeito aqui. E eu espero que fale muito com vocês, porque a construção da nossa identidade, ela é diária, né? Assim, na verdade, não da nossa identidade, a construção, né, daquilo que nós somos, a nossa reconstrução, né, vamos colocar assim, ela é um processo diário, porque assim, a nossa identidade ela já foi definida e ela é definida por Deus. Só que com os barulhos, as intervenções, as palavrinhas ruins que a gente escuta, as coisas ruins que acontecem no nosso passado, elas destroem essa identidade maravilhosa que o Senhor nos deu, né, que o Senhor colocou em nós, né, quando nós nascemos. Porém, a gente tem a chance, a oportunidade de reconstruir ela dia a dia, né, de construir novamente a nossa identidade, resgatar aquilo, né, que nos foi tirado. E isso é maravilhoso, né? E no texto hoje, a Alissa colocou aqui Isaías 43:1, aonde diz: Não tema, pois eu o resgatei, eu o chamei pelo nome, você é meu, né? Eu vou traduzir aqui, você é minha. Que delícia, né? A gente saber que nós somos do Senhor, né? E que não há nada que pode nos tirar desse lugar, a não ser nós mesmos, né? A não ser nós mesmos, quando nós permitimos que o passado, permitimos que as coisas que alguém possa ter falado ao nosso respeito venha nos definir, né? Ah, mas é falar assim é fácil, difícil é viver, né? Não carregar esse peso, não carregar esse jugo, não carregar esse passado, né? Não tem como a gente se desconectar completamente do passado. Eu simplesmente pegar e cortar agora aqui, né? Venho com aquela ligação enorme, simplesmente passar uma faca aqui, cortar o meu passado e daqui para frente não existe, não tem como, porque claro que as coisas que aconteceram lá vêm com consequências para hoje também, né? E só que assim, a gente tem a chance de fazer a diferença nesse novo tempo que está à nossa frente, né? De nos submetermos a Deus. E uma das coisas que faz com que a gente tenha força, tenha determinação para continuar nessa trajetória, nessa ida, né, nesse para dar força, né? Porque o Senhor vai lá e nos resgata desse lugar, né, que a gente fica olhando para trás, vivendo o passado, onde o Senhor nos resgata, nós temos a chance de nos limparmos disso e continuar caminhando em Deus, fazendo nova todas as coisas nos nossos dias, né? Pedindo a força de Deus para que nos fortaleça, para que nos guie, para nos governar, né? Nesse novo ciclo, nessa nova caminhada que a gente tem. E eu vou ler o devocional que ela escreveu porque está muito bom. Deus chama cada uma de nós pelo nome e não por um rótulo ou marca. Saber quem você é te torna muito mais importante do que saber para onde você está indo ou o que você pode fazer. Pega essa. Saber quem você é muito mais importante do que saber para onde você está indo ou até mesmo para que você veio, o que você veio fazer, né? Saber quem você é. Por ser o seu criador, Deus tem muito a lhe dizer sobre quem você é.
e quem você realmente é, traz consigo a revelação do que você pode ser, né? Deus tem muito prazer, tem muita alegria em dizer quem você é, né? Quem você realmente é vai trazer com você a revelação do que você pode ser, do que você pode fazer, né? Então, assim, às vezes a gente só pensa no que a gente pode fazer, no que a gente pode ser, mas a gente não sabe ainda, não descobriu o que a gente é, o que nós somos, o que eu sou, né? Eu já parei para perguntar isso, porque na correria da vida, às vezes a gente vai, tá buscando tantas coisas que a gente esquece, né, de parar para se perguntar realmente quem eu sou, né? Que sou eu na fila do pão, né? Quem sou eu diante de Deus, diante do mundo, diante da humanidade, diante das pessoas, do meu marido, do meu filho, de mim mesma perante um espelho? Quem sou eu? Né? Ir para esse lugar muitas vezes não nos gera prazer e nem alegria. Nos gera dor, tristeza, porque às vezes nos é revelado uma face que a gente não quer ver, né? Às vezes nos revela defeitos que nós temos, feridas também nos faz relembrar feridas que nós preferimos deixar ali tapadinha, fechadinha, né? Tipo embrulhadinha. Ah, não, não vou desembrulhar não, porque quanto mais mexe nisso, pior é, mais dói. Né? E quando a gente vai atrás disso para descobrir realmente a nossa identidade em Deus, a gente tem que tirar isso. Né? A gente tem, é como se a gente estivesse procurando um documento, procurando, né? Vamos colocar realmente a nossa carteira de identidade dentro de uma gaveta cheia de papel, cheio de contas, cheio de coisas, cheio de lembranças do passado, onde ali tem a foto, tem o retrato de cada acontecimento ruim que aconteceu na tua vida, e você abre aquela gaveta e aí você pega uma foto e fala assim, meu Deus, pega outra, meu Deus, pega outra, tudo isso para procurar o quê? A tua identidade que está perdida dentro daquela gaveta, a minha identidade que está perdida lá dentro daquela gaveta. Só que é extremamente necessário que a gente tire todas essas coisas para a gente achar a nossa identidade lá dentro. Né? Então, claro que isso é um exemplo muito simples, mas é uma coisa que acontece com os nossos sentimentos, com as nossas emoções. Né? Não tem como a gente separar isso. Aí eu vou continuar lendo aqui. Não podemos nos dar o luxo de duvidar do nosso destino único, designado por Deus. Esse destino é maravilhoso. Se fizermos isso, nós vamos abalar tudo que nos foi confiado por causa da hesitação, do medo e da raiva. Deus quer resgatar, restaurar e mudar a sua identidade para que não reste qualquer incidente, fase ou nome do seu passado para definir você, mas sim, Ele quer que as estações, as críticas, os acontecimentos sirvam para ter refinado você. Por quê? Essas dores, esses sentimentos, essas estações, essas críticas, esses acontecimentos que tiveram, ele pode nos moldar. Né? Mas a gente vai falar assim, mas nossa, que tem de bom nisso? Não tem nada de bom. Gente, assim, não existe como, não tem como a gente pensar em crescimento sem dor. Pensar em amadurecimento sem passar por provas, por obstáculos, por sofrência, né? Vamos falar bem a verdade. A gente vai passar. Todo mundo vai passar. Só que o que a gente tem que pensar é que isso está nos forjando, né? E o e o forjar é moldar, né? Isso está nos moldando, né? Por quê? Porque isso tem que nos trazer de volta a alegria, a coragem da vida, né? Mas às vezes a gente fala assim, mas não tem como ter alegria, ter coragem de volta depois de tudo que eu passei, depois de todas essas coisas que aconteceram comigo. E eu vou falar uma coisa para vocês, tem sim, tá? Se aconteceu comigo, pode acontecer com qualquer uma de vocês, pode acontecer com qualquer pessoa, né? Como aconteceu comigo. Gente, a gente tem muito potencial em Deus para ter a restauração das nossas vidas. A gente tem muita coisa para buscar, conhecer em Deus de nós, né, de quem realmente nós somos, que vai realmente nos definir para o nosso presente, para o nosso futuro, do que aquilo que aconteceu com a gente lá atrás, aquilo que a gente viu acontecer dentro das nossas famílias. Que por muitos anos nós vemos às vezes nossas mães, né, passarem por maus tratos mesmo, por engano, por serem rebaixadas, por humilhação, né, por traição.
e nós fomos com aquilo, pegando essas cargas deles, né, e sentindo essas dores e essa injúria, essa injustiça, esse jugo sobre nós, e aí a gente interferiu na identidade que Deus tinha pra gente, né, porque o Senhor nos criou, nós nascemos dentro de um lar, nós viemos de uma mãe, né, porque todos nós nascemos de uma mãe, não tem como a gente nascer, né, de um pé de abacate, todos nós nascemos de uma mãe, porém essa mãe é um meio, né? E o Senhor nos capacita. Então, assim, nós viemos e nós somos mães, né? Então, nós também somos esse meio, né? Esse meio de abençoar um propósito, esse meio. E, assim, infelizmente, eu vejo que na época, né? Porque aí a gente vem analisando, né? Você quer descobrir realmente as coisas, né? Por que motivos de coisas que acontecem com você hoje são desastrosas, são doloridas, olha para trás e vai estudar, vai entender lá atrás o que aconteceu, né? O porquê que seu pai e sua mãe foram desse jeito, por que que os avós deles eram do jeito que trataram eles e eles vieram. Então, assim, mais uma vez a gente volta naquilo que o que a gente não tem, a gente não consegue dar para o outro. Então, se eles não receberam amor, muitas de nós ficamos sem receber esse amor, né? Se eles não tiveram condições e tiveram que batalhar muito, muitos de nós, eles transferiram toda essa culpa, esse jugo, essa dor, sabe, essa rejeição, se eles foram rejeitados, porque naquela época não era um ou dois filhos que nem a gente tem hoje. Hoje a gente tem aí dois, três, né, que nem quem tem três, a gente olha e fala, meu Deus, que coragem. Quatro, então, meu Deus, essa é louca, né? Mas normalmente a gente tem um ou dois filhos, por quê? Porque a gente quer dar atenção. A primeira coisa que a gente pensa quando a gente pensa em gestar, a gente já pensa o quê? Nossa, porque eu tenho que pensar, porque se eu vou conseguir dar atenção, porque tudo que eu dou para um eu quero dar para o outro, nananana. E naquela época, se a gente for olhar nas gerações passadas, vamos colocar aí, gente, tinha 20 filhos, depois começaram com 15 filhos, 10 filhos, 7 filhos, né? Vamos colocar, era para povoar a terra mesmo, né? Eles levaram assim, ó, a pé da letra. E assim, a atenção, nós aqui, a gente já sabe, é humanamente impossível a gente conseguir equilibrar e dar exatamente a mesma medida, a não ser que a gente coloque todo mundo sentado no mesmo lugar, e entregar o mesmo potinho com a mesma quantidade de comida, é sentar e falar a mesma palavra igualzinha para todo mundo, aí você volta falando tudinho igualzinho para todo mundo. Não é. A gente não consegue fazer isso, é humanamente impossível. Então imagina, eles sofreram isso, essa rejeição. Se hoje nós com dois filhos a gente já fica equilibrando, meu Deus, eu tenho que conversar mais com um. Ai meu Deus, eu já dei carinho para esse, agora eu tenho que ir lá dar uma atenção para aquele. Ai não, já fiz isso aqui. A gente já fica, sabe, morrendo de medo de a balança ficar desigual ali e eles se sentirem menos do que um outro. E naquela época eles não tinham esse entendimento, porque eles vinham de uma enxurrada de filhos, aonde foram colocados tudo criado solto, que nem os tatu, entendeu? Vai cada um para um canto, cada um vive o que tem que viver, explora a natureza, né? Que naquela época tinha espaço para explorar, agora a gente já não tem mais. Então, assim, diante de tudo isso, a gente começa a entender o porquê que vem a amargura, o porquê que às vezes, né, infelizmente, existem muitos pais que abusam dos seus filhos. Isso não tem justificativa, gente, sério, assim, é o tipo de coisa que é pesado, né, pra gente poder falar, jogar de um jeito assim, porque é um assunto extremamente delicado. É um assunto que mexe realmente com a gente, assim, eu só de falar eu já fico balançada, porque isso é realmente, né? Mas imagina só, né? A pessoa passa por isso, vem de geração, e assim a pessoa não tem outra coisa para passar, a não ser as suas dores, a não ser a sua cicatriz, a não ser aquilo que ela tem aprendido, seja de bom ou de ruim. Hoje, nós, graças a Deus, temos assim um filtro muito bom. A gente ainda tenta, ainda tem muita negligência com os filhos, mas a gente ainda tenta fazer o melhor para os nossos filhos do que os nossos pais fizeram. Só que aí também, com tudo isso, veio algumas coisas que desequilibraram completamente a balança, porque aí, tipo, naquele tempo era muito rígido, né, muitas coisas, a gente era proibido de muitas coisas, e agora nós temos o quê? A total liberdade. Vai, faz, nananã, 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 e com isso temos muitos filhos aí que infelizmente acabam pegando um caminho que é difícil. Mas enfim, voltando para dizer quem nós somos. Todas essas coisas nos definem, acabam nos definindo. Só que Deus nos criou com um propósito, Deus nos criou com uma identidade. E aí eu vou falar para vocês, e como que a gente vai descobrir isso?
sabe, eu já me perdi, são tantas vozes, tantas coisas que vieram me ditando, olha, você é incapaz, você é burra, você é feia, você é falsa, você é mentirosa, você, então, tantas coisas que as pessoas foram colocando que a gente realmente, assim, pode ter sido que em determinados momentos, né, nós fomos isso, né, nós passamos por esse lugar, nós realmente fomos essas pessoas. Só que isso aí não define quem a gente é o que nós fizemos essas coisas, né, mas nós somos a essência da criação de Deus. Então, assim, como que a gente descobre isso? Lá atrás, até eu conversei com uma amiga esses dias e falei para ela, né, que o Senhor me deu essa dinâmica quando justamente eu estava tentando descobrir o meu propósito e a minha identidade. E isso foi muito legal, porque eu falei, Deus, nossa, eu estava ali, né, no quebrantamento, falei, Deus, como que eu vou fazer para poder descobrir? Eu falei assim, eu tô perdida, porque realmente eu tinha muitos rótulos, muitas coisas que tinham, meu Deus, como eu ouvi na minha adolescência, porque eu não fui fácil, eu já contei para vocês, eu fui terrível, eu fui namoradeira, sabe? Fui terrível. Um monte de coisa assim. Eu falo, eu posso falar isso que eu fui, porque eu já sei que restaurada eu sou. Mas assim, enfim, N coisas. De que eu não me orgulho, muito pelo contrário, me envergonho, mas já pedi perdão para Deus e isso não me define hoje, porque eu sou uma nova criatura. Só que eu busquei em Deus e falei assim, Deus, eu quero descobrir, né, o que eu sou, meu Deus, por quê, para quê, né? E aí eu comecei a pedir para Deus essa diferença, né, para Ele me mostrar o que eu era. E aí um dia eu falei para ele, falei assim, eu preciso voltar lá atrás, né, para descobrir quem eu era. E o Espírito Santo foi me ministrando assim, e eu fechei os meus olhos e fui, voltei lá atrás, né, na minha essência, né, na gestação da minha mãe. Imaginei como que foi, triste realmente assim, às vezes, né, o parto em questão, porque meu pai estava na expectativa de um menino e aí de repente veio uma menina, passei por aquela dor, olhei realmente assim, tipo, e coloquei palavras, sabe, diante da Fabiana que estava nascendo, nem a Fabiana, né, gente, porque assim, meu primeiro nome nem é Fabiana, né, e assim, aí, pra quem não sabe, meu primeiro nome é Iselda, que é o nome da minha avó, só que eu não imagino a minha mãe me pegando no colo, me chamando de Iselda, mas tudo bem, né, porque ela não me chama até hoje, ela me chama de Fabiana. E aí, sabe, voltei lá, falei do meu nome, que é uma coisa que me atrapalhou muito na minha infância, na minha adolescência. Meu Deus do céu, como eu sofri bullying com esse nome, vocês não têm noção do que eu passei na escola. Mas enfim, tá tudo bem. Aí voltei, fui, mas eu cheguei numa idade, foi ali entre os meus 5, 6 anos, e que até então, mais para trás, eu estava imaginando, né? Aí eu resgatei realmente as lembranças que eu tinha. Eu fui chegando até a idade onde realmente eu tinha as lembranças do meu passado. E, gente, faça isso se vocês forem fazer assim, pedindo mesmo discernimento do Espírito. Entre no quarto, feche a porta e façam sozinhas e levem uma caixa de lenço, porque assim a gente chora, né? A gente chora de soluçar, assim, de doer aqui, mas enfim. Aí fui lá atrás e pedi para Deus, e naquela quietude de espírito, sabe? Acalmei a minha alma na presença de Deus, ali sabendo que Jesus estava ali sentado na minha frente, na hora que eu estava sentada no chão do quarto, e eu falando com ele, lembrando, tal. Aí chegou nessa idade de 5, 6 anos, aonde eu consegui já ter as minhas memórias, né, já lembrar realmente do que aconteceu. Até então eu vinha imaginando, já curando aquilo que realmente poderia ter acontecido naquele período, perdoando quem eu tinha que perdoar, pedindo perdão para quem eu tinha que pedir. Mas aí chegou na cidade e eu falei, bom, agora eu vou descobrir quem, né, o Senhor me criou para ser, porque na essência de uma inocência de uma criança existe algo valiosíssimo, né? Aí eu lembrei e fui lá nos momentos em que eu estava lá no sítio, né? Que eu morava no sítio nessa época, e a gente estava brincando de casinha, eu e as minhas irmãs, e sempre. Aí foi muito lindo, porque aí eu descobri o meu propósito, eu descobri a minha identidade ali, falei, meu Deus, faz muito sentido isso. E aí eu
fui passando para algumas amigas mais próximas, e agora eu tô abrindo para vocês também. E assim, gente, todas as pessoas que fizeram, tiveram também, sabe, tipo, a revelação realmente de quem nós somos. É claro que o Senhor tem a forma única, às vezes, de nos revelar, não vai ser, às vezes, para você que Ele vai revelar dessa forma, mas as lembranças vão fazer com que você tenha um norte, pelo menos, daquilo que é para acontecer na tua vida. E aí eu estava lá nesse momento e o Senhor me colocou, sabe? Eu lembrei exatamente desse momento que a gente estava brincando de casinha, e naquela época a gente brincava de casinha raiz, né, gente? Era com aqueles potinhos de cera canário, a minha irmã areava aqueles potinhos, as latas de óleo, a gente fazia os nossos porta-mantimentos, e o fogãozinho era feito com tijolo. A gente realmente, quando conseguia um pouquinho de arroz da minha mãe para poder cozinhar e fazer a comidinha, era top, né? E minhas tias também davam. Então, assim, era um tempo muito gostoso ali, sabe? Das primas, a gente sempre cresceu muita gente junto, as irmãs. Só que em todas as vezes eu via, assim, eu nunca gostei de organizar a casinha. Então, assim, a Lu, que é a minha irmã mais velha, que hoje mora com o Senhor, ela sempre foi o tipo de mulher adulta que a casa dela era impecável. E aí, lá nesse dia que eu voltei na minha memória, eu lembrava exatamente das casinhas dela. Meu Deus do céu, a casinha dela era impecável, tudo no lugar. Ela colocava vasinho de flor, ela varria o chão que era de terra, deixava aquele chão lisinho, impecável, impecável, assim, sabe? O chão de terra batida, mas ficava impecável, tudo no lugar. Colocava tapetinho, sabe? Tipo, ela fazia um risco imaginário ali, e tinha divisória para entrar na casa dela, abria a porta, amava receber na casinha dela. A Ana Paula já era mais, né, que é a minha irmã do meio, ela já era a moça do sucesso. Ela adorava desfilar, ela sempre estava com o microfone cantando, e sempre estava, mas também montava a casinha dela, dava uma destruída, mas nunca foi o foco dela, a casinha dela. E aí eu já gostava de destruir a casa das minhas irmãs, e além disso, eu sempre me via assim, ó, sempre exatamente a pessoa que eu sou hoje, gente. É impressionante isso. Catando minha bolsa, que era uma folha de mamona, quem conhece as folhas de mamona, assim, tipo, como se eu pegasse a minha bolsa, catasse a chave do carro e saísse correndo. Ai, tchau, que eu tenho que ir correndo, eu tô atrasada, tenho que não sei o quê. Gente, muito eu, entendeu? Tipo, eu tenho que buscar meu filho. Tchau, prima, não sei o quê, não sei o quê. E a gente chamava de prima, sabe? Tipo, tem que buscar, não sei o quê. E eu apresentava jornal. Eu sempre apresentava, porque é a única coisa que a gente tinha acesso, então eu apresentava o Jornal Nacional. Eu lembro perfeitamente disso, sabe? E isso me veio à memória, porque assim, isso já estava perdido lá dentro da minha gaveta, sabe? Naquele lugar que eu falei que a gente estava procurando a identidade. Eu já tinha esquecido essa essência que estava em mim. E eu estava hoje me debatendo, Senhor, ó Deus, ó vida, ó céus, para que eu estou aqui? O que existe em mim? O que eu posso fazer? Sair do banco e não sei fazer mais nada. Estou cansada de limpar, arrumar, não sei o quê. E aí o Senhor foi me mostrando as coisas, sabe? Tipo, filha, calma, às vezes você está tentando entrar num lugar que não é teu, caber numa caixinha que não é tua. Eu não te criei para isso. Isso às vezes foi um propósito que eu usei, foi de propósito que eu usei, entendeu? Não o propósito, mas de propósito. Eu usei para te proporcionar o que você tem hoje, para que você hoje tenha a força, o subsídio necessário para você dar continuidade naquilo que você tinha, né? Naquilo que eu já tinha para você naquele momento. Então, assim, hoje o mais importante para nós, tá ficando um audião e vídeo, é que a gente consiga entender que nós não temos que nos rotular por nada e nem por ninguém. Nós temos sim a nossa essência verdadeira. E assim, de verdade, quem puder, faça isso. Entra no lugar, na presença de Deus e fala, Senhor, a gente não precisa buscar, gente, essa revelação em outras pessoas. A gente pode ter isso. E o Espírito Santo fala com a gente todas as vezes em que a gente se silencia e a gente fala, eu quero ouvir, eu quero entender, eu quero buscar. Você não vai ouvir uma voz audível ali que vai balançar o cabelinho. Não, é uma voz interior, é algo que vem de dentro, assim, é algo que você não pensou e que você pensa. E isso já acontece com a gente nas coisas que a gente tem para fazer, e às vezes a gente não dá ouvido, achando que, tipo, coisa na minha cabeça. Não sei o quê. Presta atenção.
Deus já está falando com você em muita coisa e às vezes você está lá comendo bola, viajando na maionese, achando que vai vir um trovão, né, e vai descer um raio e vai se materializar na tua frente, e vai falar para você, olha, vira à direita, vira à esquerda, vai reto, 2 km, 3 km, não, não vai. Então, assim, a gente precisa buscar realmente, e a gente só busca nesse lugar do quê? De quietude, entrando na presença de Deus. Entra nesse lugar, tem certeza, entra lá, depois me fala se você não vai sair transformada, tá? Só vou falar isso, né? Entra lá na cabine de God e pede a transformação que ele vai transformar vocês. Em nome de Jesus, assim como ele tem transformado a minha vida. E é dia a dia, dia a dia, dia a dia. Tá bom? Querido Deus, amado Pai, obrigada, Senhor, por essa palavra. Obrigada, Deus, porque o Senhor nos resgatou, Pai. O Senhor nos tirou, Deus, de um lugar onde a gente precisava carregar nomes, precisava carregar rótulos que não nos pertencem, Pai. Coisas que nós não precisamos disso, Deus. Nós somos livres no Senhor, nós fomos limpas pelo sangue de Jesus naquela cruz. Nós podemos, Senhor, fazer nova todas as coisas, Pai. Nesse momento, Senhor, eu quero pedir para que nada daquilo que foi falado sobre as nossas vidas, sobre a vida de qualquer mulher aqui, Pai, nada disso venha nos definir. Venha dizer, Senhor, o que nós somos, o que nós temos que fazer, mas que venha nos definir, venha do Senhor, Pai. Que o Teu Espírito Santo fale ao coração de cada uma de nós, ó Deus, aquilo que o Senhor quer que nós façamos, aquilo que o Senhor quer que nós reconheçamos que veio de Ti, a nossa essência, aquilo que nós nascemos para ser. Pai, que nós possamos ter coragem, Deus, de abrir, Senhor, essas gavetas bagunçadas das nossas vidas. Que nós possamos, ó Deus, ter coragem, ó Deus, de mudar aquilo, ó Deus, que tem nos deixado num lugar estagnados, ó Deus, sem entender que nós somos simplesmente suas filhas, Pai. Pai, muitas vezes nós perdemos essa identidade, nós achamos que nós temos que ser alguma coisa no mundo, mas esse mundo é tão passageiro, nós temos que ser no Senhor, Pai, porque nós somos seus filhas, nós somos criação das tuas mãos, nós somos obra perfeita, nós somos uma obra-prima, uma obra de arte que o Senhor fez. Obrigada, Senhor, porque o Senhor nos traz essa verdade ao nosso coração. O Senhor deixou isso registrado para nós, Pai, para que nós pudéssemos lembrar que o Senhor é o nosso resgatador. Por isso, Senhor, nesse dia, nós nos colocamos diante de Ti, que na nossa mente hoje, Senhor, seja trabalhado, Pai, esse lugar de identidade, de reconhecimento, ó Deus, daquilo que nós verdadeiramente somos em Ti. Trabalha, Deus, nas nossas vidas, com todo amor, ó Deus, com todo cuidado, trazendo, ó Deus, à luz, ó Pai, aquilo que nós deixamos na escuridão. Pai, ministra a vida de cada um aqui, Pai, das mães, das namoradas, das noivas, ó Deus, dos noivos, ó Pai, dos maridos, Pai, das famílias, Deus, dos filhos. Ministra na vida de cada pessoa aqui, Pai, que essas mulheres possam levar luz para dentro das suas casas, Pai, e trazer cura e restauração para dentro dos seus lares. Pai, também quero colocar diante do Senhor, Pai, todas as nossas crianças, adolescentes e jovens, Pai, que estão nessa situação, Pai, vamos colocar de vulnerabilidade, ó Pai, não tem como dizer porque é incerto, Senhor, as coisas, cada hora uma notícia, Deus, protege, Senhor, coloca os teus anjos ao redor, ó Deus, de cada escola, Pai, ao redor da vida de cada criança, Senhor, nós já sabemos que o Senhor já tem os anjos determinados para isso, mas nós pedimos um reforço do alto, porque nós cremos, ó Deus, no teu cuidado infinito sobre essa geração é uma geração eleita, Pai, é uma geração que vai fazer a diferença, Deus, ao contrário de todas as estatísticas, de tudo aquilo que tenham falado, ó Deus, sobre essa geração, nós declaramos uma geração abençoada, uma geração abençoadora, uma geração próspera, uma geração íntegra, uma geração correta. Em nome de Jesus, Pai, guarda a vida dos nossos filhos, ó Pai, das crianças desse Brasil, da humanidade, ó Deus, em geral, Senhor, guarda, Pai, porque eles são joias preciosas. Em nome de Jesus, esteja conosco, ó Deus, cuidando das nossas vidas, Pai. Nós te amamos, amamos estar na tua presença, Deus, em nome de Jesus. Amém. Vou ler uma frase só que ela deixou aqui. O que você tem, o que você faz e quem a cerca podem mudar,
né? Ai, meu Deus, é que na verdade esse livro ele é traduzido, então às vezes a pontuação dele fica diferente, tá? Quem você tem, o que você faz e quem cerca você podem mudar, mas é de vital importância que nunca você perca de vista quem você é ou o Criador a quem você pertence. Então, assim, tudo que está ao nosso redor pode mudar. O que a gente não pode deixar mudar e a gente não pode esquecer é que o nosso Criador não muda. E a essência daquilo que ele nos criou para ser também não muda. Então, hashtag fica a dica, bora lá trabalhar, gente, que já, meu Pai Celestial, 31 minutos de vídeo. Jesus, beijo.